Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esqueça de acionar o sininho, ok? Alô galera, e a nossa aula de hoje é referente à função polinomial do segundo grau, ou ainda conhecida como sendo a função quadrática. O que seria uma função polinomial do segundo grau? É toda função que pode ser representada na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c coeficientes que pertencem ao conjunto dos números reais. Porém, o a não pode vir a dar zero, porque se o a for zero, nós recaímos na função polinomial do primeiro grau. Vimos ainda que f de x poderia ser chamado de y, então nós poderíamos representar como sendo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos analisar o seguinte exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Neste caso aí, o coeficiente a equivale a 1, o coeficiente b equivale a menos 4 e o coeficiente c equivale a 3. Ou seja, o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é o termo independente de x. Então, vamos atribuir valores de x e obter valores de y, consequentemente. Vamos verificar isso através de uma tabela. Observe, vou jogar valores de x e aqui eu vou obter os valores de y. Atribuo os valores de x como sendo menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou jogar esses valores na minha função. Vou substituir no lugar do x ao quadrado menos 4x mais 3. Substituindo eu obtenho menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 3. E assim eu faço com todas as outras informações na qual eu destinei para x. Fazendo, no caso, o cálculo para cada um dos valores de x, eu vou obter 8, 3, 0, menos 1, 0, 3 e 8. Como assim? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos 1 vai dar 4, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Então, observem que eu associei um valor de x com um valor de y. E a essas duas informações, nós vamos chamar do quê? Nós vamos chamar de par ordenado. Estes pares ordenados eu consigo jogar num plano cartesiano, ou seja, vou jogar no gráfico. E observem como ficariam dispostos esses pontos. Olhem bem, A, B, C, D, E, F, G, quanto mais pontos eu jogar, mais próximos eles iriam ficar e, consequentemente, dá para eu verificar como vai ficar a minha curva. Se eu unir esses pontos, olha o formato da minha curva. Ficou essa curva com uma concavidade voltada para cima. Mas poderíamos também ter uma concavidade voltada para baixo. E o nome que eu dou para este gráfico é o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, que é uma parábola. Claro que a nossa meta não é ficar jogando ponto e ponto e ponto a obter a minha curva. Nós vamos analisar alguns pontos que são chamados de pontos críticos. Vamos observar quais seriam esses pontos então. Ponto onde corta o eixo x. Vamos analisar então separadamente cada caso. Onde corta o eixo x. Como é que eu sei quando quando um gráfico corta o meu eixo x? Ou seja, como eu sei que o ponto está em cima do eixo x? Quando a coordenada y desse ponto equivale a zero. Ou seja, quando o meu y vale zero, eu posso chamar que a minha função equivale a zero. Se a minha função, então, era denominada como sendo função polinomial do segundo grau, ela tinha o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Agora eu obtenho o quê? Uma equação do segundo grau. E como é que nós resolvíamos uma equação do segundo grau? Nós resolvimos para obter as raízes através do processo resolutivo de Bhaskara, na qual eu iria obter um x' e um x duas linhas. Esse formato de resolução não seria o único. Nós poderíamos ter ainda a soma e o produto, mas o tradicional, vamos dizer assim, é a fórmula de Bhaskara. O que seria o delta? É o nosso discriminante, que tem o formato b ao quadrado menos 4ac. Poderíamos dizer então que cada raiz ficaria menos b mais raiz de delta sobre 2a ou menos b menos raiz de delta sobre 2a. E agora, como é que eu verifico onde corta o eixo y? O raciocínio é parecido.
Cortar o eixo y significa dizer que o ponto está em cima do eixo y. E um ponto que se encontra em cima do eixo y significa dizer que a coordenada deste, x, equivale a 0. Então, observando a nossa função polinomial do segundo grau, colocando x igual a 0 nela, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter o f0, que através do formato ax ao quadrado mais bx mais c, nós vamos obter a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Isso aqui, independente do valor de b, vai zerar, então o nosso f0 equivale a c. Conclusão, vai cortar o eixo y sempre no coeficiente c. Com isso, já conseguimos observar o quê? 3 pontos do nosso gráfico, que seriam onde corta o eixo y e onde corta o eixo x. Se eu fosse unir neste formato na qual eu dispus aqui para vocês como uma forma genérica, eu teria uma parábola com a concavidade voltada para cima. Claro que se meu c fosse negativo, eu teria uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Mas nós conseguimos ainda identificar esta concavidade através dos coeficientes, ou melhor, através do coeficiente A. Observe, nós podemos ter a concavidade voltada para cima e ainda podemos ter a concavidade voltada para baixo. Quem é que identifica isso? O nosso coeficiente A. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Porém, nós podemos ainda fazer a seguinte analogia. Suponha que a pessoa foi consultar o extrato bancário. Consultando o extrato bancário, deu um valor positivo. A pessoa sai feliz, faceira, sai toda sorridente. Agora, se a pessoa vai consultar o extrato bancário e observa que deu um valor negativo, ela não sai tão feliz, ela não sai tão sorridente. Então, a concavidade identifica o sentido da boca da pessoa. Certo, gente? E também é de extrema importância nós conhecermos o estudo do discriminante. O que seria o discriminante mesmo? Nós vimos lá na resolução da equação do segundo grau, que era o nosso delta, que era b ao quadrado menos 4ac. E o discriminante identifica como vai se comportar as nossas raízes, ou seja, o nosso x' e o nosso x duas linhas. Observe, se o nosso discriminante delta vir a dar um valor positivo, nós vamos ter um x' diferente do x duas linhas, ou seja, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Porém, o nosso delta pode vir a dar zero, aí nós vamos ter um x' igual a um x duas linhas, ou seja, duas raízes reais e iguais. Podemos ter ainda um delta negativo, e se isso acontecer, nós vamos ter um x' e um x duas linhas, ou seja, duas raízes que não pertencem ao conjunto dos reais. Então, eu fiz para vocês um esquema, uma tabelinha onde eu vou associar o coeficiente A com o discriminante. Se o A for positivo, nós vamos ter concavidades voltada para cima. Porém, essa concavidade para cima, associada a um delta positivo, nós vamos ter, então, um gráfico, ou melhor, uma parábola, cortando o nosso eixo x em 2 pontos. Se o A for positivo e o delta for igual a zero, o x' é igual a x duas linhas, concavidade para cima, tocando o eixo x. E se o A for positivo, concavidade para cima, e o delta negativo, nós não vamos ter raízes reais, que é um gráfico que se encontra voando, ou seja, acima do eixo x. E o mesmo estudo vamos fazer com o nosso A negativo, concavidade para baixo, delta positivo, duas raízes reais diferentes, corta o eixo x em 2 pontos. A negativo, delta igual a zero, concavidade para baixo, x' igual a x duas linhas, toca o eixo x. E A negativo, delta negativo, concavidade para baixo, passa não cortando o eixo x, passa abaixo do eixo x. Logo, gente, já sabemos agora trabalhar com o coeficiente A, já sabemos trabalhar com o nosso discriminante, então vamos analisar o terceiro ponto da nossa, digamos assim, parábola, que seria o ponto mínimo e o ponto máximo, que nós vamos chamar de vértice da parábola. O vértice é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da nossa parábola. Como nós estamos trabalhando com um ponto, este ponto vai ter duas coordenadas. Mas vamos verificar como ficaria isso no gráfico. Nós vamos ter um ponto mínimo, quando nós tivermos concavidade para cima, e nós vamos ter um ponto máximo, ou seja, o valor mínimo e o valor máximo da minha função. Porém, este ponto tem coordenada x e coordenada y, que nós vamos chamar de x do vértice e y do vértice.
O formalismo para nós obtermos estas coordenadas seria x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Observe agora o nosso vértice no gráfico, como é que ficaria com as suas devidas coordenadas. O vértice, nesse caso o ponto mais baixo, é um ponto mínimo, tem coordenada x menos b sobre 2a e tem coordenada y menos delta sobre 4a. Neste caso, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Uma outra maneira, então, de nós obtermos estas coordenadas sem utilizarmos o formalismo seria pegar o x' e o x2', somar os dois e dividir por 2. Ou seja, tu vai achar o ponto médio entre esses dois valores. E aí, o ponto médio, pelo fato da nossa parábola ser um gráfico simétrico, no caso, este seria o ponto médio entre esses dois valores, que seria a nossa coordenada x. Obtendo a coordenada x, eu jogo na minha função e obtenho, consequentemente, a coordenada y. Esta é uma maneira na qual tu foge desse formalismo de x do vértice e y do vértice. Mas nós temos que cuidar o seguinte: se o meu gráfico estivesse voando, o que seria voando? Se o meu delta fosse negativo, aí eu não teria como achar a média entre x' e x2', porque não iriam existir valores reais que identificasse o ponto onde corta o eixo x. Agora vem a barbada do Brum. Qual seria a barbada? Nós analisarmos os coeficientes. Observem, coeficiente A. O que o coeficiente A nos indica mesmo? Ele indica a concavidade, se vai ficar para cima ou se vai ficar para baixo. Porém, nós não vimos o coeficiente B, mas nós sabemos o coeficiente C, qual é o significado dele. O coeficiente C, o significado é onde corta o eixo Y. Olhem bem, onde corta o eixo Y. Quando a minha parábola passa em cima do eixo Y, é exatamente o valor correspondente ao coeficiente C. E o nosso coeficiente B, o que ele indica agora? Ele indica exatamente como o nosso gráfico vai cortar o eixo Y. Notem a diferença, onde corta e como corta. Como assim? Se o B for positivo, o nosso gráfico vai cortar de maneira crescente o eixo Y. Se o nosso B for negativo, o nosso gráfico vai passar, ou seja, cortar o eixo Y de uma maneira decrescente. Esta, então, é a dica. Observe agora o nosso seguinte exemplo. Suponha que eu tenha aquela parábola, sem os valores numéricos, só a análise dos coeficientes. O que eu consigo concluir quanto a esta parábola? Observe, concavidade voltada para baixo. Então, o nosso A é um valor menor do que zero, um valor negativo. O nosso coeficiente B, o que era mesmo o significado do coeficiente B? Era como cortava o eixo Y. Observem que vai passar pelo eixo Y de uma maneira crescente. Então, eu concluo que o meu B é positivo. O coeficiente C, o que era mesmo? Onde cortava o eixo Y? Está cortando abaixo de zero, está cortando numa informação negativa. Então, eu já sei que o meu C é um valor menor do que zero. Então, com isso, eu analisei os coeficientes da minha função polinomial do segundo grau. Ainda poderia concluir a minha análise, o meu estudo, observando como é que se comporta o nosso delta, o nosso discriminante. Observem que é uma parábola que corta o eixo x em dois valores, ou seja, eu tenho um x' e um x2', os dois, no caso, um diferente do outro. Isso significa dizer que o delta é um valor maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Então, essa era a dica do Brum hoje, gente. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.